Pessoal, vocês me ouvem bem hoje? Sim. Sim. Tá bom. 997. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo novo aí, mas dando uma retomada no que a gente já viu sobre múltiplos. Por quê? Agora no terceiro bimestre, a gente começa a ver sobre números fracionários. E para entender algumas funções da fração, é preciso ter um pouco de domínio sobre múltiplos. Então a gente vai voltar naquele tema múltiplo, só que hoje falando sobre o mínimo múltiplo comum, famoso MMC, e o máximo divisor comum, que é o nosso MDC. Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para explicar o conteúdo dessa semana então. Deixa eu apresentar aqui. Já apareceu para vocês aí o conteúdo? Sim. 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 Ok. Sim. Bom, então o nosso tema dessa semana: múltiplos e divisores comuns. Como eu falei para vocês, a gente já falou sobre múltiplo em outros momentos, só que agora a gente vai falar sobre o MMC, que é o múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Então o que muda é esse termo aqui no final, termo comum. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Bom, vamos ler aqui a situação para a gente ir entendendo do assunto. Uma transportadora dispõe de 3 caminhões. Veja bem, tem 3 caminhões para atender cidades de 3 regiões. O primeiro caminhão leva 3 dias para fazer a viagem de ida e volta, em direção ao norte. O segundo leva 4 dias para fazer a viagem de ida e volta em direção ao sul. E o último leva 5 dias para fazer a viagem de ida e volta em direção ao leste. No início do mês, 3 caminhões partiram ao mesmo tempo para suas respectivas localidades. Então é mais ou menos assim, ó. A empresa está situada nessa região, digamos assim. Um caminhão parte para uma cidade do norte e ele leva 3 dias para ir e voltar. O outro caminhão parte para o sul e ele leva 4 dias para ir e voltar. E o outro caminhão sai para a direção do leste e leva 5 dias para ir e voltar. E a pergunta é: quando é que esses caminhões eles vão estar ao mesmo tempo na empresa novamente, né? Então aqui tem a conversa entre os motoristas, né? Tchau, volto daqui a 3 dias. O outro falou, estarei de volta em 4 dias. Meu destino é mais longe, só volto em 5 dias. Sabendo que no dia em que chegam, os caminhões são recarregados e enviados novamente para as cidades, depois de quantos dias
os 3 motoristas voltarão a se encontrar? Analisando as informações do problema, temos as seguintes situações. Então, aquilo que eu falei, ó, no esqueminha aqui, ó. Um saiu, demora 3 dias para voltar. O outro saiu para cá, demora 5. E esse saiu para o sul, demora 4. Quantos dias vai demorar para que os 3 estejam ao mesmo tempo aqui nesta empresa, recarregando seus caminhões? Esse é um problema que a gente resolve usando os múltiplos comuns. Analisando as informações do problema, temos as seguintes situações. Ó, o primeiro caminhão voltará à empresa depois de 3, 6, 9, 12, 15 dias, porque ele demora 3 dias a cada viagem dele. Então, no terceiro dia ele está na empresa novamente, no sexto dia, no 9º dia, no 12º, no 15º e assim por diante. A cada 3 dias ele estará na empresa para recarregar. O segundo caminhão, ele só volta de 4 em 4 dias. Então, ele vai estar na empresa nesses dias aqui. No dia 4, no dia 8, no dia 12, no dia 16 e no dia 20. E o terceiro caminhão, ele demora 5 dias para ir e voltar. Então, ele vai estar na empresa nesses dias 5, 10, 15, 20 e 25. Então, isso é o quê? Esses números, analisando eles são múltiplos. No caso do primeiro caminhão, a gente pode escrever assim, ó, múltiplo de 3, porque esse caminhão ele demora 3 dias para cada viagem. Então, esses múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante, de 3 em 3. Repare que isso aqui é o resultado da tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Olha o que acontece com os múltiplos de 4. O que é múltiplo? Múltiplo significa o resultado de uma multiplicação por número natural. Então, se eu tenho múltiplos de 4, ou seja, o caminhão demora 4 dias para ir e voltar, os múltiplos são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. E o outro caminhão, que demora 5 dias, são múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, ok? O número 0, ele é múltiplo de todos. Por quê? Eu já contei com vocês que toda multiplicação por 0 é igual a 0. Então, o primeiro múltiplo é sempre o 0. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Gabi. Como eu havia dizendo, o primeiro múltiplo é sempre o número 0. Me interessa agora, a partir do 0, quem é múltiplo comum. Vamos analisar. Olha aqui, ó. 12 é múltiplo de 3. Ele também é múltiplo de 4. Porém, ele não é múltiplo de 5. Então, ele não é comum. Ele é comum apenas para o 3 e para o 4. Agora, o que é comum para os 3? Alguém já encontrou? É o 24, né? Não, desculpa, não é o 24. 24 é múltiplo só de 3 e 4 também. Aqui nessa lista nós não temos ainda o múltiplo do 3. Dos 3 números ao mesmo tempo. Vai aparecer mais para frente. É o 40, professor? O 40, ele não vai ser múltiplo do 3, né? Vai ser o número 60, ele não está aqui ainda. O 40 ele é múltiplo do 4 e múltiplo do 5, mas porém ele não é múltiplo de 3. Na sequência vai estar mostrando aqui, é o 60. Bom, se nós quisermos encontrar os múltiplos de 3 e 4, aí eu vou fazer isso aqui, ó.
Primeiro vamos encontrar os múltiplos de 3 e 4. Múltiplo de 3, aqui a lista. Múltiplo de 4. Quem é comum? Comum é o 0, que eu falei que o 0 aparece para todos. O 12, o 24 e o 36. Então, esses múltiplos são comuns. Como que eu escrevo isso? MC, múltiplo comum. Do 3 e do 4, aí eu vou colocar os múltiplos comuns. O que é comum? É que pertence aos dois. Então, é o 0, o 12, o 24 e o 36. Agora, quando eu quiser encontrar do 4 e do 5, só do 4 e do 5 separadamente, aí eu vou pegar os múltiplos do 4, começando pelo 0, aumentando de 4 em 4, 0, 4, 8, 12 e assim por diante, como vocês podem ver na lista aí. Vou pegar os múltiplos de 5, que aumentam de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, conforme a lista que vocês estão vendo. E eu vou organizar os múltiplos comuns. Múltiplo comum, MC, significa que é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 5. Então, múltiplos comuns do 4 e do 5 são esses que eu já deixei marcado para vocês aí, ó. O 0, o 20 e o 40. 0, 20, o 40, depois vai ter o 60, né? Ele não apareceu aqui, mas ele também vai ser múltiplo dos dois, do 4 e do 5. Então, repara que os múltiplos comuns de 4 e 5 também são múltiplos de 20. Se eu fosse construir a minha tabelinha aqui, ó, do múltiplo de 20, como que a gente escreve os múltiplos de 20? Quem é o primeiro múltiplo do 20? 0. 0. Muito bem. Qual é o próximo? 20. 20. Vai aumentando de 20 em 20. Então, nós temos 40, 60, 40. 80, 100 e assim por diante. Certo? Então, repara que o que a menina está dizendo é o seguinte, ó, veja que os múltiplos comuns do 4 e do 5, que são esses daqui, ó, 0, o 20, o 40, eles também são múltiplos de 20. 0, 20, 40, são iguais. Por isso que tem essa definição aqui embaixo. Assim podemos concluir que estes dois motoristas vão se encontrar depois de 20 dias. Só aqueles dois motoristas ali, tá? O do caminhão 4 e o do caminhão 5, o segundo e o terceiro motorista. Procure agora o conjunto dos múltiplos comuns do 3 e do 5, ou seja, aquele motorista que a cada 3 dias volta e aquele outro motorista que volta a cada 5 dias, o primeiro e o terceiro motorista. Quem são os múltiplos comuns? Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Múltiplo de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Quem é comum? Comum é o 0, como eu já disse, o 0 é múltiplo de qualquer número, então ele sempre vai ser múltiplo comum. Depois o 15, que é múltiplo dos dois também. Depois tem o 30, certo? Então, quem é múltiplo comum? O 0, o 15, o 30. A gente vai perceber que o 45 vai ser também, o 60 também será. Se eu continuar a minha lista aqui, ó, do 3, eu vou chegar no 45, vou chegar no 60, que vai ter esses dois números aqui embaixo também. Agora, então o múltiplo comum do 3, do 4 e do 5 é igual a 60. Tem duas maneiras da gente encontrar múltiplos. Essa que eu estou explicando aqui, de fazer a relação dos múltiplos, e a outra da fatoração.
Vou fazer as duas aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho. A primeira é essa daqui, ó. Múltiplo do 3, múltiplo de 4 e múltiplo de 5. É encontrar os múltiplos numa sequência que vai aumentando conforme o número. Então, a gente faz uma lista de múltiplos e encontra os múltiplos comuns. Esse é o primeiro método. O segundo método que eu falei é usar isso aqui, ó, a fatoração. Então, os 3 motoristas voltarão a se encontrar na empresa depois de 60 dias. Indicamos assim o menor múltiplo comum, ou seja, MMC, mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum, tanto faz. Do 3, do 4 e do 5 é 60. Por que é 60? Vamos entender por esse processo aqui. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão pegar o 3, o 4 e o 5 e vai fazer essa fatoração que eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Desse lado esquerdo, direito, aliás, a gente só pode usar número primo. Aí a gente tem que voltar naquela lista dos números primos que a gente já trabalhou. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Começamos pelo menor número primo, o 2. Existe algum número aqui que divide por 2? O 3, o 4 e o 5, algum deles divide por 2? O 4. Sim, o 4. Então, se o 3 ele não divide por 2, eu vou repetir o 3 mais uma vez. Vou pegar o 4 e vou dividir por 2, que dá 2. E o 5, como ele não divide, eu vou repetir o 5. Agora o 2 ele é número primo, ele divide por ele mesmo. Então o 2 vai dividir por 2 mais uma vez, que dá 1. Eu vou descer o 3 e vou descer o 5. O 3 é número primo, só divide por ele, que dá 1. E o 5 também só é número primo, divide só por ele, que também vai dar 1. Então, para mim encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu tenho que multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 dá 60. Né? Ó, 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então, 60 é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Aqui está falando do 8 e do 12, é um outro exemplo. Como que eu calculo o MMC do 8 e do 12? Vamos lá, primeiro procedimento. Eu posso calcular o múltiplo de 8 separadamente. Então, eu vou colocar 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e assim por diante. Vou escrever uma lista dos múltiplos do 8. Agora eu vou escrever os múltiplos do 12. Aumenta de 12 em 12. 0, 12, 24, 36, 48, mais 12 dá 60, mais 12 dá 72, mais 12 dá 84. Isso nunca tem fim, então a gente coloca 3 pontinhos indicando que é infinito. Certo? Mas aí eu vou perceber que existem múltiplos que são comuns, que pertencem aos 2. Como eu disse, o 0 pertence a todos, então vamos riscar o 0 porque ele vai ser comum a qualquer número, então a gente não vai contar ele. E eu vou usar o 24, porque o 24 é o menor múltiplo comum. Se eu continuasse essa minha lista aqui do 8, depois do 40 não ia aparecer o 48? Ó, 32, 40, 48. Repare que o 48 ele é múltiplo do
12 e ele também é múltiplo do 8. Assim como o 24 também é múltiplo do 8 e o 24 também é múltiplo do 12. Mas o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando o MMC. E o que significa MMC? Menor, múltiplo, comum. Então o 48 aqui para mim não interessa, porque o 48 não é o menor. O menor é o 24. Se eu não posso contar com zero, o menor é o 24. Então a minha resposta para esse caso aqui é 24. Preste atenção, eu estou explicando um modelo. Qual que seria o outro modelo? É esse daqui, ó, que já está feito aqui embaixo. Vamos acompanhar aí. Eu coloco o 8 e o 12 e faço a fatoração deles. Tanto o número 8 como o número 12 são números pares. Então dá para dividir por 2. 8 dividido para 2 é 4. E o 12 também dá para dividir para 2. Desliga o microfone aí. Roger, acho que você está com o microfone ligado, Roger. Então veja bem, ó. 8 dá para dividir para 2, que é igual a 4, e 12 também divide para 2, que é igual a 6. Só que o 4 e o 6 continuam sendo números pares, então continua dividindo por 2. 4 dividido para 2 é 2, e 6 também divide para 2, que dá 3. O 2 ainda é um número par, então ele vai dividir por 2 de novo. 2 dividido para 2 é 1, e o 3, como é um número ímpar, e é um número primo, ele não divide por 2, então eu vou repetir o 3 aqui embaixo. Desci o 3. Agora o 3 vai dividir pelo 3. 3 dividido para 3 dá 1. Como que eu encontro o MMC? Simplesmente multiplicando esses números. Está saindo som para você. Ô, professor, a aula não está saindo som para mim. Pessoal, o Giovanni reclamou que não está me ouvindo. Vocês também não me ouvem ou só o Giovanni? Eu tô ouvindo, professor. Eu tô ouvindo. Eu tô. Acho que é só com você, Giovanni. Tenta entrar de novo, eu aceito você aqui. Como eu disse, então, para encontrar o MMC, a gente multiplica esses números do lado direito que ficaram aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3 é 24. Eu vou resolver essa operação, deu 24. Então eu tenho duas maneiras de calcular, igual eu disse para vocês. Eu tenho essa daqui e tem essa daqui. Aí vocês podem escolher o melhor modelo. Conseguiram compreender sobre o MMC? Sim. Sim, professor. Vamos fazer mais Eu não entendi porque eu não estava ouvindo nada, mas agora estou ouvindo de novo. Eu saí e entrei na aula de novo. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo aqui do lado, ó. MMC do número 6, do número 12, vamos fazer de 3 números de uma vez só, e do número 18. Então eu estou calculando o M, C, mínimo múltiplo comum. O que eu faço? Eu vou pegar os 3 números, vou fazer por esse processo aqui, tá? E vou fatorar eles. Repara que os 3 números que eu escolhi aqui são números pares. Então dá para dividir por 2. Quanto é 6 dividido para 2?
É a metade. Dá 3. 3. Quanto é 12 dividido para 2? 6. É 6. Muito bem. Quanto é 18 dividido para 2? 9, né? 9. 9. Então eu tenho 3, 6 e 9. Como o número 6 é um número par, eu ainda consigo dividir por 2. Só que o 3 não divide por 2, então eu vou repetir o 3 mais uma vez. Vou pegar o 6 e vou dividir pelo 2, porque dá para dividir. 6 divide para 2 dá 3. E o 9 é ímpar, ele não divide por 2, então eu vou repetir o 9. Agora eu tenho 3, 3 e 9. Bom, eu não consigo mais dividir por 2, então eu vou usar o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido para 3 é 1. 3 também divide para 3, que também dá 1. E o 9 divide para 3 também, que dá 3. Então, quando a gente chega no número 1 aqui, ó, acabou. Acabou para esse número. Só está faltando esse 3 aqui. Esse 3 ele é um número primo, ele vai dividir por ele mesmo, por 3 novamente. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chegar no número 1, é porque acabou. Então, eu tenho esses valores aqui. O que eu faço? Eu vou multiplicar eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, o MMC do número 6, do 12 e do 18 é 36. Tá claro isso? Conseguiram entender? Sim, professor, entendi. Sim. Ótimo. Sim. Sim. Ô, professor, tô tentando sair e voltar da aula para ver se funciona, voltar o áudio, mas ele tava funcionando, depois parou do nada, toda hora eu saía, mas não tá funcionando, eu não tô conseguindo ouvir. Não está conseguindo ouvir? Então deve ser um problema aí com você, que os outros estão me ouvindo bem. E eu também ouço vocês bem. Eu tô aqui na fazenda e a internet tá bem ruim aqui, não É consigo por isso então. ouvir nada. É por isso. Bom, eu estou tentando gravar a aula. Ela vai ficar um pouco extensa, mas aí eu vou jogar ela no YouTube depois, tá? Aí você pode assistir lá pelo YouTube. Tudo bem? Continuando. A gente tem que tomar bastante cuidado porque são dois conteúdos bem semelhantes assim no nome, tá? Até agora a gente estava falando do MMC, que significa mínimo, múltiplo, comum. E agora a gente vai falar de outro conteúdo que é parecido com o nome, né? É o MDC. MDC, que significa máximo, máximo quer dizer maior, divisor, comum. Agora não é múltiplo mais, é divisor. Então nós temos aqui um exemplo, e aí a gente vai fazer na prática algumas atividades aí para vocês entenderem. Seu Euclides é um marceneiro muito bom. Ele pretende construir 3 réguas para seu filho, que estuda no 6º ano. Um tamanho para cada finalidade. Cortou um pedacinho aqui, mas é tamanho. Sendo que a maior régua que ele vai construir de madeira tem 40 centímetros. A outra, que é o tamanho médio, vai ter 24 centímetros. A menor, pensou ele, deveria ser um tamanho suficiente para medir o tamanho da régua maior e da régua média. Então veja bem que a terceira ele não deu o valor, ele só pensou. E agora nós vamos analisar aqui como é que resolve isso. Aqui tem o diálogo entre eles.
Vamos pular essa parte. E vamos aqui para o exemplo prático. Bom, vamos analisar esse problema a partir de nosso estudo sobre divisores. Considere o conjunto dos divisores comuns do 24 e do 40. Primeiro vamos pegar os divisores do 24. Eu expliquei para vocês sobre divisores na época, que para a gente calcular divisor, a gente pode usar esse raciocínio aqui. Ó. O primeiro divisor é o número 1. Isso para todos eles, não tem o que fugir, sempre será o número 1. E o último sempre será o próprio número. Então a gente começa colocando aqui o primeiro e o último. Agora repara que quando eu multiplico as duas pontas, tem que dar esse valor aqui, ó. 1 vezes o 24 é 24, então tá ok, tá certo. Na minha sequência, eu continuo aqui da esquerda para a direita. Eu vou descobrir qual é o próximo divisor do 24. Bom, o 24 é um número par. Se ele é um número par, então ele divide por 2. Todo número par divide por 2. Então, se eu seguir o meu raciocínio, eu vou ter o 2 formando par com o número que vem aqui, ó. E na hora de eu multiplicar eles, também tem que dar 24. 2 vezes quanto que dá 24? 2 vezes 12. Então, esse número que vem desse lado aqui é o 12. Ó, 2 vezes o 12 também dá 24. E aí eu continuo a minha sequência. Será que o 24 divide por 3? Sim, está na tabuadinha do 3. Aí eu penso o seguinte, que número que eu vou colocar desse lado aqui, que eu vou multiplicar por 3, que dá 24? É o 8. Por quê? Porque 3 vezes 8 dá 24. Se eu continuar, eu vejo que o 4 também é divisor do 24. Na tabuada do 4, 4 vezes 6 também dá 24. E aí eu tenho todos os divisores do 24. Porque o que ficou entre o 4 e o 6 é só o número 5. Mas 5 vezes 5 dá 25, não dá 24. Então, esses aqui são os divisores do 24. É a mesma lista que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Usando o mesmo raciocínio, quem são os divisores de 40? Claro que o número 1 é divisor do 40, porque o número 1 é divisor de todos os números. E o último é o próprio 40. O 40 é um número par, então ele divide por 2. 2 vezes quanto que dá 40? 2 vezes 20. Aí eu coloco desse lado aqui, ó. Será que o 40 divide por 3? Não. Não dá uma divisão exata. Mas por 4 sim. Por quê? Porque 4 vezes 10 dá 40. Então eu coloco um de um lado, o outro do outro. Será que o 40 divide por 5? Sim, porque na tabuada 5 vezes 8 dá 40. Aí, entre o 6 e o 7 não tem. Então, esses aqui são os divisores do 40. Que está aqui embaixo também. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Agora, analise bem o subtítulo do nosso problema. Nós estamos falando sobre o quê? O máximo divisor comum. O que significa máximo? Máximo é o quê? O maior. Então, eu estou falando sobre o maior divisor. Então, eu volto aqui na minha lista e analiso quem é divisor comum. O 1, porque ele é 2.
O número 2, porque também é divisor dos dois números. O 4, porque também é divisor dos dois números. O 8, porque também é divisor dos dois números. Então, a resposta é 1, 2, 4 e 8. Os divisores comuns. Só que o máximo divisor comum é apenas o 8, porque o máximo significa o maior. Então, quando eu for analisar o MDC, eu tenho que olhar para o maior divisor comum. Então, por esse método aqui, eu descubro todos os divisores comuns e vou circular o maior deles. Repetindo, quem é comum? O número 1, porque apareceu para os dois, o número 2, o número 4 e o número 8. Quem é o maior deles? É o 8. Então, por isso que o MDC do 24 e do 40, a resposta é 8. Entendeu esse modelo? Sim. Sim. Esse é um modelo. Na verdade, eu até gosto do outro modelo que eu acho até mais fácil. Se vocês entenderam bem esse daqui, vocês podem resolver por ele. Mas eu prefiro esse modelo aqui que eu vou fazer agora com vocês. Que é usando a fatoração. Acho que eu vou até fazer aqui porque... Não, deixa eu explicar aqui, eu uso para fazer outra coisa. Vamos lá, vamos pegar o 24 e o 40, igual eu fiz aqui. 24 e 40. E vou fazer a fatoração dele. Para mim fatorar, eu tenho que colocar desse lado direito somente números primos. Como o 24 e o 40 são números pares, então dá para dividir por 2. 24 dividido para 2 é 12. 40 dividido para 2 é 20. A única coisa que vocês têm que prestar bem atenção é o seguinte. Quando esse número que você colocou aqui do lado direito, que é o 2 que eu estou colocando aqui, se ele der para dividir pelos dois números que estão aqui, você faz uma marcaçãozinha nele, coloca um asterístico, ou então circula, porque a gente vai precisar de usar esse número que a gente circula. Então eu vou circular ele aqui. Ó. Por que eu estou circulando 2? Porque ele dividiu o 24 e também dividiu o 40. Então quando ele dividir os dois números aqui, eu vou circular ele. Na linha de baixo eu tenho o 12 e o 20, nessa segunda linha aqui. Ó. Bom, o 12 é número par, então ele também divide por 2, que dá 6. O 20 também é par, também divide por 2, que dá 10. Então repara o seguinte, esse número 2 aqui, ele dividiu esses dois números. Como ele dividiu os dois, eu vou circular ele. E continuo o meu processo. Terceira linha. O 6 é par, então ele divide para 2. Quanto é 6 dividido para 2? Dá 3. O 10 também divide por 2. 10 dividido para 2 dá 5. Repara que o 6 e o 10, todos eles dividiram pelo 2, então eu vou circular o 2. Continuando, o 3 é um número primo, então ele só divide por ele. 3 dividido para 3 é 1. E o 5, repara que ele não divide por 3. Então, eu vou repetir o número 5 aqui. Por que eu não circulei o 3? Porque não foi os dois números que dividiu por ele. Só esse 3 aqui que dividiu, então não vou circular. E vou pegar o 5 e dividir pelo 5 depois, que dá 1. Por que eu não estou circulando o 5? Porque aqui o 1 e o 5, e eu só dividi o 5. Então, a gente circula apenas quando dá para dividir por tudo. Esses três números que a gente circulou, a gente vai multiplicar eles para encontrar o MDC. Então, eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
é a mesma resposta desse daqui, ó. Então, a gente tem esse modelo para resolver, ou tem esse daqui. Vamos fazer mais um exemplo para favorecer a aprendizagem aí. Vamos pegar o número 12 e o 10. E vamos encontrar o MDC. MDC. Então, por esse modelo, eu vou fazer a fatoração. O 12 dá para dividir por 2, que é igual a 6. O 10 também dá para dividir por 2, que é igual a 5. Como esse 2 aqui, ele dividiu os dois números, então eu vou circular ele. Continuando. O 6 é um número par, vai dividir por 2. 6 dividido para 2 dá 3. O 5, ele é ímpar, ele não divide por 2, então tem que repetir o número 5. Por isso eu não vou circular o 2, porque ele só dividiu o número 6. Então deixo sem circular. O 3 é primo, só divide por ele. 3 dividido para 3 é 1. E o 5 não divide por 3, vou repetir. Então também não vou circular o 3. O 5 é primo, só divide por ele, que dá 1. Mas eu também não circulo o 5, porque ele só dividiu um número. Quem é o máximo divisor comum, então? É o 2, porque não teve outro número para multiplicar aqui. Então é só colocar a resposta. O MDC do número 12 e do número 10 é 2. Entendeu, pessoal? Sim. Sim, professor. Não é difícil, né? Não, tá fácil. Então, esse é o nosso conteúdo dessa semana. Se ficou mais alguma dúvida aí, se alguém não entendeu, fala que eu vou fazer mais um exemplo, porque na sequência vem as atividades. Então, aqui estão algumas das atividades. Encontre o MDC dos números a seguir. Vamos fazer uma aqui? Sim, professor. Então, vamos fazer um deles aqui. Qual que vocês querem fazer aí? Qual letra? Letra C. Vamos fazer tudo. Não, tudo não. Letra C, então. 6 e 12. Vou usar esse método aqui, tá? Vocês podem usar qualquer um dos dois. Eu prefiro esse modelo aqui. Bom, 6 é número par. Então, divide por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 12 também divide para 2. Dá 6. Eu vou circular o 2, porque eu consegui dividir os dois números por esse 2 aqui. Agora eu tenho o 3 e o 6 para dividir. Eu posso usar o número primo 3 ou o 2 aqui, tanto faz. Vou usar o 3 para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse 3 aqui dá para dividir por 3, dá 1. E esse 6 também divide pelo 3. E 6 dividido para 3 dá 2. Então, se eu peguei esses dois números aqui e consegui dividir pelo 3, então eu vou circular o 3. Agora eu tenho 1 e 2. Bom, o 2 divide pelo 2, que a resposta é 1. Só que eu não vou circular esse 2, porque ele só dividiu um número. Como que eu vou calcular o MDC, então? MDC é igual... Eu vou multiplicar só esses dois números aqui que eu circulei. 2 vezes 3, que é igual
a 6. 6. É fácil, né? Então a gente só multiplica os números que a gente circula. Por isso que eu falei antes. É importante circular, ou então marcar um asterisco aqui, ou pintar um número. O que é mais prático é circular ele. Isso para encontrar o MDC, o máximo divisor comum. Agora eu vou fazer um exemplo do MMC. Esse aqui também é MDC, tá? E o MMC, a folha saiu invertida aqui, mas dá nada não. Essa atividade aqui está pedindo o MMC, o mínimo múltiplo comum dos números que vocês têm aí o exemplo. Vamos fazer essa letra I, o 12 e o 15. Vamos pegar aqui, ó, 12 e o 15 e vou fazer pelo processo da fatoração. Bom, o 12 é um número que dá para dividir por 2. 12 dividido para 2 dá 6. O 15 não divide para 2, então vou repetir o 15. O 6 é um número que divide por 2 ainda. 6 dividido para 2 dá 3. E eu vou repetir o 15 porque ele não divide por 2. Agora eu não tenho mais números que dividem por 2, vou dividir por 3. 3 divide para 3 dá 1. E 15 também divide por 3, dá 5. Agora o 5 é um número primo, então ele divide por ele mesmo. E 5 dividido para 5 dá 1. Pronto, já terminei porque já chegou no número 1 aqui. Eu vou encontrar o MMC. Como que eu calculo o MMC? Como que eu calculo o MMC? Multiplicando todos os números aqui. Não é só o que a gente circula, multiplica tudo. Então veja bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então na hora de resolver o MMC, você vai multiplicar 2 vezes 2. Opa, esse 2 aqui ficou muito feio. Vezes o 3 e também vezes o 5. Aí multiplica tudo e coloca a resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O MMC é 60. Tranquilo? Sim.